Pessoal, vamos lá. Vamos para mais uma videoaula aí. Vamos tratar o tema dessa videoaula será ainda dando continuidade a pedido de materiais, só que agora a gente vai estar falando de pedido extra. Então, após ter selecionado o projeto aí, certo? Cada um identificado o projeto, a gente vai estar seguindo o menu, opções, geração de pedido extra. Tá? Bom, antes de falar um pouco sobre o pedido de material extra, como a gente lida diretamente com as atividades do meu projeto, eu vou estar indo até o cadastro dessas atividades no sistema. Então, eu vou ter cadastros, planilhas, atividades. Aqui eu quero todas as atividades, vou pedir para executar o filtro, e ele vai listar para mim todas as atividades do meu projeto. Tá? Bom, aqui eu tenho os tipos de recurso, que dá para identificar que é uma composição local, dá para identificar que é uma tarefa de valor cotado, tá? Dá para identificar uma tarefa que é, por exemplo, de um simples insumo, como essa, insumo local, ou seja, para uma tarefa eu tenho apenas um insumo, tá? Então eu simplesmente vinculo o insumo direto à minha tarefa, ok? Mais um exemplo aqui de composição local, valor cotado, que nós trabalhamos muito com tarefas de valor cotado, principalmente para serviço, tá? Fecha aí valores cotados com os fornecedores de serviço, contratos. Tá? Então, essas definições são muito importantes quando a gente estiver solicitando materiais. Importante ressaltar que, no caso aqui, por exemplo, paredes estruturais, a gente está falando de uma obra de edificação. Então, eu tenho um título, paredes estruturadas, o subtítulo, pavimentação, e dentro desse conjunto, eu tenho as minhas tarefas em si, que são pia 120, pintura com tinta esmalte, pintura de poste, pintura de proteção e pintura esmalte sobre engranamento metálico. É importante ressaltar aqui que existem algumas tarefas que contêm serviços, okay? Mas esses serviços não devem serem solicitados, apenas solicitar as tarefas. Tá? Por quê? Porque serviço a gente não requisita. Simplesmente nós solicitamos a tarefa. Ok? Então, aqui eu tenho todas as tarefas do meu projeto, tá? E cada uma com o meu tipo de recurso. Cada uma com sua devida quantidade e o seu respectivo valor cotado e unidade. Ok? Então, vou fechar aqui e vamos voltar ao menu pedido de material extra. Lembrando que para chegar até aqui, as opções do sistema foram opções, geração de pedido extra. Já na tela de pedidos extra, eu tenho também o status do meu pedido, onde eu vou ter a maioria deles, no meu caso aqui, enviado para faturamento, ou seja, que já foram enviados para o compra, e o status em criação, que é onde eu estou editando os meus pedidos. Bom, vou pedir um novo, pedir para incluir um novo pedido. Nessa tela aqui, ele vai me dar qual que é o tipo de movimentação, qual que é o código, qual que é o tipo de geração, né? Se é por obra ou por tarefa, tá? Se utiliza ou não preço cotado, vou deixar sempre marcado, e o tipo de geração nosso será também sempre por tarefa. Eu vou pedir para salvar, e automaticamente ele vai gerar uma nova opção para mim de item de pedido de material. E é nessa opção que nós vamos identificar os nossos itens de pedido. Vou pedir para incluir um novo, e ele já vai localizar para mim a tarefa na tela de item de pedido. Já cai direto na minha tarefa. Então, ao pedir para incluir um novo item, e vou especificar qual é a minha tarefa, então vou identificar a minha tarefa, a inclusão de um novo item, e aqui para me selecionar todas as tarefas, basta apenas eu colocar um percentual e pedir para filtrar, e ele vai trazer todos os registros, ou seja, todas as minhas tarefas cadastradas.
Posso aumentar a tela ou simplesmente maximizar, para ficar mais fácil visualizar todas as minhas tarefas. Lembrando que aqui nós vamos estar sempre selecionando as minhas tarefas e não as etapas do meu projeto. Tá? As etapas elas têm uma codificação reduzida, uma máscara diferente no código, e vão estar sempre de letra maiúscula. Tá? Então, vou requisitar apenas tarefas do meu projeto. Ok? Para me voltar normal, eu clico aqui, retorno o tamanho normal, e eu vou pegar aqui, por exemplo, em rede de água potável, eu quero fornecimento de tubo para aparelho de água potável de 50 milímetros. É importante a gente estar especificando bem, identificando muito bem a nossa tarefa. Tá? Como a gente pode notar aqui, eu tenho a mesma descrição, porém com espessuras diferentes, né, tamanhos diferentes. Eu tenho 50, 75, 100, 150. Porém, todas sendo fornecimento de tubo para a rede de água potável. E acontece muito, o pessoal, no ato de fazer requisição, trocar as tarefas. E se eu requisitar para uma tarefa incorreta, eu não vou conseguir depois solicitar o material para a tarefa que deveria, porque eu vou estar consumindo o saldo de uma outra tarefa. Então é muito importante identificar sempre corretamente qual a tarefa a ser requisitada. Okay? Para esse exemplo, eu vou estar usando 75 milímetros. Ok? Aqui ele me pergunta qual será a minha data de entrega. Tá? É uma informação também muito importante, porque de acordo com a data de entrega, eu vou programar a minha compra e, respectivamente, a entrega da mercadoria na obra. Tá? A partir da data de entrega, eu posso programar o recebimento da mercadoria e evitar que falte, que venha a faltar mercadoria na obra. Tá? Então, eu não posso colocar uma data que não seja real, ok? E também eu não posso colocar uma data, simplesmente sugerir uma data. Eu tenho que estar sempre de acordo com compras e também com o cronograma do projeto. Ok? Eu vou requisitar aqui, por exemplo, para dia 5/9, ok? E vamos para o produto. Bom, de acordo com o produto, eu vou identificar qual é o que eu realmente gostaria de comprar na obra. Tá? A gente vai estar buscando pelo nome do produto e eu gostaria de chamar a atenção para a descrição do produto. Por exemplo, o produto aço. Tá? Vou aumentar aqui, eu vou expandir essa tela de busca para ficar mais fácil de visualizar o nome do meu produto. Por quê? Eu sei que aço eu tenho várias medidas sendo divididas entre polegadas e milímetros. E é muito fácil de estar trocando o pedido, ok? Ou seja, trocando o produto, está confundindo. Então, para eu passar para o de 3/4 de 20 milímetros para o de 3/8 de 10 milímetros, então, diferença, se eu deixar o campo normal, vai ficar muito difícil. Então, tem que aumentar o número do campo ou maximizar aqui para ficar mais fácil ainda identificar qual é realmente o produto que eu gostaria de requisitar. Ok? Lembrando que códigos do produto do tipo 04, tá? Se eu buscar aqui código do produto e trazer da família 04, eu não vou estar requisitando. Okay? Aqui, por exemplo, todos 04, que são aquisição e despesas com equipamentos e veículos, nós não vamos nunca estar solicitando, ok? Porque esses produtos não pertencem a obras, e sim ao nosso departamento de manutenção. Ou seja, todo produto que começar com 04, eu não vou estar requisitando pelo solo, ok? Muita atenção a isso. Então, vamos voltar para o nosso exemplo, que é o aço. Aqui não trouxe nenhum resultado porque está buscando o código do produto e eu gostaria de que fosse pelo digitei o nome, então volto para o nome. Vamos lá, aço.
Vamos entrar aqui, ele traz para mim. Então aqui eu vou pegar o 3/8 de 10 milímetros, tá? E a quantidade de pedido. Muito cuidado que, ao se informar a quantidade, é importante a gente estar verificando qual que é a unidade desse aço, ok? Por quê? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui, gostaria de 100 quilos de aço, mas na verdade eu gostaria de 100 barras, então eu vou ter que pegar o peso de cada barra e multiplicar pela minha quantidade e alterar aqui, ok? Por quê? Por exemplo, no caso de cimento. Cimento eu não requisito em sacos, e sim em quilos. Então, um saco de cimento eu sei que tem 50 quilos. Então, muito cuidado ao definir também o produto e a unidade que está cadastrada para esse produto. Ok? No caso aqui, se tiver algum contato, a gente vai estar identificando. E o motivo do pedido. Tá? Se é roubo, mudança de projeto, quebra ou retrabalho, insumo tarefa não usado, se está inativo, se é valor cotado ou se erro de orçamento. Os mais comuns são roubo, mudança de projeto, quebra de trabalho e valor cotado. Ok? Por exemplo, se eu colocar que o motivo seria 3, quebra e retrabalho, eu tenho que especificar, detalhar qual é o motivo de quebra e retrabalho. Por exemplo, poderia ser condições climáticas. Aí eu posso descrever detalhadamente o que realmente aconteceu de fato. Posso colocar que foi ocasionado por chuva torrencial, por exemplo, tá? Ou poderia ter colocado que foi por desmoronamento, tá? Então, ou seja, eu tenho que identificar qual que é o meu motivo para estar tendo um retrabalho ou uma quebra. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, que foi no ato de entrega da mercadoria, para descarregar a mercadoria, houve uma quebra. Tá? É importante, é imprescindível que eu sempre detalhe o meu motivo. Ok? Feito isso, eu vou ter a opção de salvar. E caso haja, posso dar OK, para fechar aqui. Aqui eu tenho a tela dos meus itens. Item de pedido de material. Caso haja necessidade de mais um item, eu vou até o menu incluir e vou informar as mesmas informações. Caso não seja necessário, eu simplesmente posso dar OK e o meu pedido já vai aparecer aqui. Certo? Aqui eu tenho, se eu for em anexo, eu posso ter o item de pedido de material extra. Aqui eu tenho o fornecimento de tubo, que é o 3/8 que eu acabei de requisitar. Posso estar editando as informações aqui e ainda posso estar fazendo qualquer alteração que for, caso seja necessário. Ok? Uma vez que eu realmente tenho certeza de estar corretas as informações, então eu seleciono o meu pedido e eu vou enviar o meu pedido para aprovação. Ou seja, o responsável pela aprovação, o aprovador responsável, vai estar recebendo uma solicitação de aprovação desse meu pedido. Lembrando que todo e qualquer pedido de material extra sempre vai ser necessário uma aprovação prévia. Ok? Então, no caso aqui, eu vou enviar o meu pedido, ele vai dar aqui, está enviando, pedido para aprovação, e nesse momento o meu aprovador será comunicado que existe um pedido para essa obra, tá? Um pedido extra para essa obra que está aguardando a aprovação dele. Então, ok, a gente pode observar aqui que o status já mudou. Certo? Eu vou verificar sempre os meus pedidos, porque uma vez que ele está aprovado, tá? No caso aqui, eu mesmo vou estar aprovando esse pedido, mas lembrando que quem é o solicitante de obra não tem acesso a autorizar os pedidos. Tá? Eu só vou pegar um aqui e vou aprovar, tá? Para a gente passar para a próxima etapa.
Ok? Então, o solicitante de aprovação ele pode ou aprovar o pedido ou reprovar o pedido. Nesse caso, para continuar o exemplo, eu vou aprovar o meu pedido. O pedido foi aprovado com sucesso e a gente pode ver agora que ele tem um novo status, que é finalizado. Quando o meu status estiver finalizado, tá, eu vou simplesmente gerar um movimento. Ou seja, esse processo de geração de movimento é onde o compras realmente vai estar efetivando a compra dos meus itens. Tá? Então, após finalizar a aprovação, eu vou enviar para o compra, ou seja, gerar o movimento em uma ordem de compras lá no compra. Então, vem até o menu gerar movimento, ele vai gerar, ok, e aqui a gente vai ver que está enviado para faturamento. Tá? Agora aqui, se eu quiser ver o status desse movimento, eu venho até anexo, movimento, e aqui em status eu verifico o status. Quando estiver normal, tá? Por exemplo, eu tenho outros movimentos, eu tenho que estar parcialmente recebido, eu sei que essa nota fiscal já foi recebida e os itens constantes na nota foram parcialmente recebidos. Por exemplo, de 10 itens eu recebi 5. Tá? Acontece muito quando a mercadoria granel, com cimento, areia, brita, maior quantidade, a gente como maior quantidade. Recebido quer dizer que foi totalmente recebido, ou seja, eu não tenho mais a receber nesse movimento. Tá? Parcialmente recebido, inativo, quer dizer que foi cancelado, ou seja, eu tenho aqui vários status. E o meu movimento que acabei de ser enviado fica assim como pendente. Então, se eu quiser consultar para verificar se o meu pedido foi realmente efetivado pelo compras, ou seja, foi realmente comprado, se a mercadoria foi realmente recebida, eu posso simplesmente verificar o status do meu movimento. Ok? Então, aqui a gente encerra o nosso pedido extra, pedido de material.